Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria hoje de continuar com vocês uma meditação em segundo Samuel, segundo livro de Samuel. Eu disse que eu fecharia os estudos do Velho Testamento com 1 Samuel e eu utilizaria algum texto do Novo Testamento. Mas eu vou fechar esse primeiro semestre com o livro de Samuel. Então, o segundo livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, ele trata mais de Saul, da família de Saul, da nomeação de Saul, começando com o nascimento de Samuel, o julgamento de Eli, os filhos de Eli, e já entra Saul, que foi eleito rei de Israel. Samuel foi a pessoa que ungiu Saul. E depois Saul foi rejeitado, Samuel ungiu a Davi, que substituiria, segundo Deus, ao rei Saul. Então, 1 Samuel, vamos chamar, trata de Saul, reinado de Saul. E o segundo Samuel vai tratar do reinado de Davi. É um livro bastante histórico também, segundo Samuel. E uma coisa me chamou a atenção e que eu quero refletir com os irmãos ainda nesta manhã. Eu quero ler 2 Samuel, capítulo 5, versos de 17 até o verso 19. Vai dizer assim: Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. E Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. E então Davi perguntou ao Senhor: Devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: Sim, vá, pois eu certamente os entreguei em suas mãos. O que me chama a atenção, meus irmãos, na vida de Davi, é o que eu quero destacar para a nossa reflexão, para nosso alimento espiritual nesta manhã. O que me chama a atenção na vida de Davi é que tudo o que Davi fazia, ele perguntava para Deus. Ele tinha uma vida regada na dependência de Deus. São muitas as vezes que você vai encontrar, tanto em 1 Samuel, quanto em 2 Samuel, que Davi não faz nada sem consultar o Senhor. Ele consulta. Davi sempre perguntando ao Senhor: devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Os filisteus eram inimigos mesmo do povo de Israel. E Davi não quis enfrentá-los sem antes consultar Deus. A pergunta que ele faz para Deus é: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? Davi sempre consultava o Senhor. O que me chamou a atenção é o seguinte: apesar das muitas lutas que Davi teve, muitas lutas, a vida toda, no começo da vida, lutando contra leão que queria devorar seus carneirinhos, lobos vorazes para devorar suas ovelhas, depois lutando com o Golias. Ele sempre teve essa luta com a natureza e luta com o ser humano, e depois de adulto, tornando-se um soldado de confiança de Saul, e depois tornando-se rei, ele fazia tudo consultando a Deus, tudo. E Deus o ouvia, porque ele vivia na dependência de Deus. Interessante que esse é o homem
que a Bíblia vai dizer que o Senhor falou assim: olha, esse daí é um homem segundo o meu coração. Eu chego à conclusão de que nós estamos e somos do coração de Deus quando nós demonstramos a Ele a nossa dependência dEle. E isto me traz uma grande lição em cada dia da minha vida. Eu preciso viver na dependência de Deus, consultar a Deus em tudo que eu vou fazer. Não é ser inseguro, é consultá-lo quando eu não sei o que fazer. E o irmão já percebeu que tem muitas vezes na nossa vida que a gente não sabe o que fazer? A gente fica perdido. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? É hora de consultar a Deus. Há aquelas coisas que nós sabemos, há aquelas coisas que nós não sabemos. E isso sem falar que há aquelas coisas que a gente acha que sabe. E aí comete burrices, comete deslizes. Às vezes, alguns deslizes que não dá mais para corrigir. Davi sempre procurou a Deus. Isto é o que nos sobra, é o que nos traz alento. Assim como Davi sempre procurava a Deus naquilo que tinha dúvida, nós, como filhos de Deus, precisamos aprender esta lição com Davi. Procure a Deus, pergunte a Deus sobre o seu negócio, pergunte a Deus sobre o seu namoro, pergunte a Deus como você deve cuidar do seu filho, pergunte a Deus se você pode ou não fazer esta ou aquela viagem, este ou aquele negócio. Não é exagero, isso é viver na dependência de Deus. É viver na dependência de Deus. Irmãos, e quando nós vivemos na dependência de Deus, quando a gente busca ao Senhor sempre em nossas vidas, nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Teve momentos que Davi disse ao Senhor: vou, e o Senhor disse: não, não vai não. Às vezes, nós podemos perguntar a Deus: vou, faço, falo ou não? E Ele pode dizer: não, não vá, ou não faça, não fale. Porque a gente vai descobrindo qual é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim: suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja essa entrega um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos caminhar com o Senhor, vamos buscar saber o que é que Deus tem para nós, na nossa vida, em qualquer área da vida, e o Senhor, como nosso amigo, como nosso conselheiro, como nosso Pai, Ele sempre irá nos orientar se nós devemos ir ou não, fazer ou não, falar ou não. Esta é uma grande lição que Davi, embora viveu uma vida de conflitos, mas foram conflitos dirigidos por Deus. Mesmo quando ele arrumou conflitos sérios, quando ele pecou, nós vamos ver isso em 1 Samuel, quando ele cometeu grandes pecados, o Senhor falou com ele e o corrigiu, e ele humildemente aceitou a correção do Pai. Que nós vivamos na dependência do Pai. Deus te abençoe.